gente não fala esse tema, não, tem que esperar. Oxi! E eu tô acordada até tempo. À Eita! noite, acordei, sei lá, dormi mal pra caramba, até acordei, sei lá, umas 3 um pouquinho antes das 3 eu rolei na cama até agora de manhã, quando deu 5 horas, falei, chega, vou me Cara, isso levantar. aconteceu comigo, Cris. É isso Ah, que é fala não. engraçado. Eu acho que isso está no campo. Engraçado que quando eu entrei, eu até falei para Giza, eu falei, hoje eu tô lenta, mas eu tô lenta por conta disso. Para mim vai ser meu tema. Já jogo na roda. Hum. Essa coisa da noite mal dormida, de não dormir mal e ter que encarar mais um dia, mais uma semana, como que isso pode afetar e como não se deixar ser afetado por uma noite mal dormida. Para mim Esse é um já bom trago isso tema mesmo, porque porque é como isso é uma muito rotina para mim, na verdade, eu durmo mal mesmo, né? Então, eu até fico alegrinha o dia que eu durmo, por exemplo, de sábado para domingo, foi um dia ótimo. Eu acordei tão bem ontem, eu falei, tá. Então, é uma coisa boa mesmo. Gisele, que você tem? Então, antes de vir, eu estava até pensando, Manu, eu li o seu post lá, falando sobre seu despertar, né, em relação ao seu momento de despertar do desenvolvimento pessoal. E teve e foi muito gostoso de ler. E do meu pai, sim, a mensagem do meu pai. sim. E aí me veio isso, assim, que você tem uma parte que você fala assim, né? Hoje, olhando para mim lá atrás, eu acho graça, né? E eu senti isso na hora da leitura também. E aí me fiquei pensando nisso, assim, é, sobre o que eu acho graça de mim. Não sei, eu ainda estou me perguntando aqui, tá? É, e aí eu me lembrei, né, que uma vez quando eu fiz um curso de massagem clínica, né, com a medicina tradicional oriental, um dos módulos era sobre achar graça com a vida, né? Que quando a gente acha graça com a vida, que a gente realmente está nessa conexão, né? E aí, isso foi agora, esses minutos antes de vir, que eu tava assim, tipo. é, Por isso me deu vontade de botar essa musiquinha aqui também, porque às vezes a gente se leva as coisas a sério demais, né? Era isso que eu tava pensando antes de vir. Às vezes a gente se leva a sério demais. E eu acho que de modo geral, assim, eu já me levei a sério demais. E às vezes ainda me levo. Mas também, enfim, estou aprendendo a rir com o ridículo em mim. É isso que eu coloco na roda. Eu Como é a gostei, gente olhar. eu gostei mais desse tema, eu acho mais leve do que falar da noite mal dormida. Pode, Seja bem-vindo, Com Ricardo, que está certeza. aqui. Dá É, boas-vindas para ele. Eu prefiro ir no mais leve do que no que pesa e cai a energia da parada. mas tem, né? Aí é que tá. Tudo tem lugar, né? é Tudo conversa com Ah, mesmo. sim, a gente. com certeza. Então, é bom botar, porque essa noite também eu não tive uma boa noite de sono essa noite, né? E faz parte também. Então, vamos lá, Cristi, o que você coloca na roda aí? Na verdade, eu vinha pensando, né, que tem a ver mais ou menos com o que você colocou, as duas colocaram, não diretamente, mas que eu vinha falando sobre função paterna. Eu estava tomando banho e isso estava na minha cabeça, sabe? Que talvez seja por causa do post da Manu, né? E uns sonhos que eu tenho tido muito com relação a isso, né? E, né? Então, e eu estava lá no banho e estava pensando, falei, gente, aliás, papel social, né? Porque é, você ser pai biologicamente é uma coisa, né?
e a função social que uma mulher ou um homem desempenham, né, que é nutrir, todo homem pode dar uma mamadeira para um filho, pode pegar no colo, pode trocar de roupa. Ontem eu estava no supermercado, tinha um pai solteiro, né? E aí ele tava comentando com a caixa, né? Ele estava com um monte de coisa lá. E aí ele estava dizendo exatamente isso, que ele é pai solteiro, e ele estava lá fazendo o papel social dele de mãe, né? Que era nutrir, proteger, levar alimento para casa, né? A comida que o garoto gosta, quais são os lanches que ele prefere na escola, né? Isso é um papel social, né? E eu não sei, talvez seja porque o post da Manu lindo, eu li um tanto. Aliás, ontem foi o dia das surpresas boas, né? Porque primeiro eu ouvi, né, a sua poesia, e poesia é uma coisa que me toca muito, né? Porque eu venho de uma família que tem muito poeta, né? A família da minha avó, né? E na geração atual tem alguns com essa sensibilidade, né? E a minha avó era uma poetisa de mão cheia, minha mãe também, né? E fora os irmãos da minha avó, de alguns textos, que eu tenho até hoje em casa, eu tenho uns cadernos de um tio-avô meu, né? Que era um poeta, né? E Cláudia é poeta, né? Então, tem livro editado de tudo, e eu tenho uma ex-cliente minha que é poetisa. Então, eu acho, assim, maravilhoso, né? Então, foi o dia das surpresas. Aí eu vi primeiro lá do mundo que roda, né, que gira, gira mundo, gira roda, né, e a sua mensagem, aí logo depois lia da Manu, né, foi um final de domingo bem significativo. Bom dia, Ricardo, bem significativo. Então, acho que a gente pode falar sobre algumas coisas aí, e aí a gente insere a minha questão de pai aí no meio disso tudo. Falando sobre a minha educação foi muito rígida, né? Porque eu vim de uma família tradicionalmente, quer dizer, fui criada praticamente dentro do quartel. Então, minha mãe tinha todo aquele rigor do militar da época, e meu pai também, né? Então, achar graça das coisas que a gente fez de errado nunca foi uma hipótese. E a primeira vez que eu ouvi sobre isso, aquilo caiu muito mal, muito mal, muito mal. Assim, como? Né? E aí, você estava falando sobre isso, eu estava me lembrando da música. E agora, você passa, eu acho graça. É, quantas coisas que a gente olha para trás e diz, gente do céu, só rindo mesmo. Mas isso foi um aprendizado, isso é um desafio. Juro para você que rir A gente é um desafio. aprendeu, né, a desenvolver esse lúdico, né, de forma geral, eu acho. Porque esse rir de si mesmo, né, ele tem a ver com a gente acolher a nossa vulnerabilidade. E a gente não aprendeu a acolher a nossa vulnerabilidade. Pelo contrário, a gente aprendeu a escondê-la, né? A gente aprendeu a criar essa casca, criar um falso self da gente, né? Uma falsa imagem do que a gente realmente é. É isso que a gente aprendeu de forma geral no nosso desenvolvimento. Então, rir de si mesmo, né? Mostrar esse ridículo que faz parte de ser, né? Do ser humano, né? Rir com o vulnerável realmente é uma arte, né? É uma arte que, que eu tive a oportunidade de vivenciar no workshop de clown terapia, né? Com o Rodrigo Barra Montserrat, em que ali eu pude ter essa experiência, porque eu nunca tinha olhado para o vulnerável dessa forma. Né? Eu sempre levei com uma seriedade, né, dentro de um processo terapêutico que a gente precisa acolher e deixar vir as emoções, né? E
ter essa escuta sem julgamento, né? Só que foi realmente novo para mim olhar para o vulnerável com o lúdico, né? E aí eu me lembro que no workshop a gente, um dos exercícios era a gente trazer a nossa criança no sentido assim, né? Cada um ia e se colocava à frente ali de todo mundo, e todo mundo tinha que fazer igual criança faz, né? Na escola. Ah, você tem boca grande, você tem nariz pontudo. Ah, nossa, e essa perna vara de pau, né? Gente, para mim foi uma coisa muito esquisita, porque eu não tinha vivenciado isso na escola. Eu nunca tinha vivenciado na minha vida, né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, que absurdo! Como é que faz um negócio desse no workshop? Que absurdo que a pessoa pode ir para casa, a pessoa pode mexer com coisas profundas dela e ela não dá conta. Eu fiquei muito possessa, muito, 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 né? E aí isso já começa a trazer o ridículo de mim, né? De tipo, por que é que rigidez é essa, né? De não poder vir essas características. E se eu tiver, se eu for bocuda, né? E se eu tiver esses dentes, sei lá, de Mônica? Sei lá, e trouxeram umas coisas que eu nunca tinha parado, sabe? Me chamaram de boca royal. Eu falei, gente, nunca que eu tinha. Eu nunca tinha visto desse. Eu nem escutei na vida. Tem que estar fortalecida aí, né? Com ego fortalecido, para não falar que é bullying, né? Total. Pois é. Porque é justamente porque o bullying, ele acontece, né, quando é percebida a vulnerabilidade da criança, da pessoa, e a fragilidade dela em lidar com essa vulnerabilidade. Porque se eu sei da minha vulnerabilidade e se eu acho graça com isso, eu desarmei o outro. O outro não vai falar o quê? Vamos rir disso. Que a graça do outro é justamente te irritar, né? Uma vez que não te irrita, perde a finalidade. Exatamente, né? Mas a gente Bom dia, Vânia. Seja bem-vinda. seja bem. Colega do curso, bacana. Então, assim, né? Então a gente é uma outra, né? E Só um instantinho, gente. é uma outra abordagem que a gente, né, não aprendeu, ou que às vezes a dureza da vida mesmo, né? Na dureza da vida, às vezes a gente acaba ficando rígido a certas situações e querendo fazer tudo muito certinho. Eu me vejo muito assim. Eu acho que como criança, adolescente, eu sempre quis fazer tudo muito certinho, né? Nem na adolescência eu fiz muita coisa assim, fui transgredir depois de adulta, né? Então, assim, para me encontrar, né, para poder entender quais eram os meus quereres, os meus desejos, quem que era eu ali na vida. Porque é importante a gente, né, olhar por vivenciar esses. A gente está falando de função paterna, né? Eu acho que simbolicamente tem muito esse lugar das leis, né, das regras, não que o pai que precisa ficar muito claro, né, que eu acho que quando você falou, Cristi, né, desse pai que estava ali comprando a comida, e para mim isso é paternar também, para mim isso não é uma função mãe, né, assim, não é uma coisa só que mãe precisa fazer, né, eu acho que isso faz parte de ser pai também. Sim, Mas o que eu quis. Tá, depois eu esclareço. É até bom, porque depois eu esclareço o que eu quis dizer. tá ótimo. Né? Então, assim, mas essa coisa da regra, né? Então, às vezes a gente ou tem demais
isso dentro de casa, como você falou, né, Cristi, de uma rigidez, de ter que seguir as regras tudo certinho. Ou às vezes tem de menos, é tão menos que a gente se perde, não tem referência, e nessa não referência a gente acaba também exagerando na nossa forma de se colocar, se estabelecer essas regras, né? Enfim, então foi uma, sabe, assim, foi ao mesmo tempo que foi muito lúdico, foi assim, foi uma experiência que me trouxe sei lá, um desconforto, uma raiva, sabe, assim, e ao mesmo tempo, e tudo isso que me mobilizou também trouxe a minha potência de tipo assim, vou mostrar aqui o que tem mais genuíno aqui dentro de mim e podem achar graça se quiser, né? Fez lembrar como o meu pai foi pro teatro, né? Que meu pai, ele era artista, né? Trabalhava com teatro. E ele era muito esculachado, digamos assim, na escola pelo estereótipo dele, que ele era, né, não era tão assim, dentro dos padrões de beleza. E aí era pequenininho, franzino, não sei o quê. E aí minha mãe sempre conta essa história de que quando ele estava na aula, ele gostava de conversar, tinha uma comunicação muito boa, e a professora chamou a atenção dele e colocou ele na frente para ficar de castigo, né? Colocou ele num banquinho e com orelha de burro, né? Ah, Antigamente existiam essas coisas. antigamente Aí, tinha essas loucuras, esses absurdos. aí ela virou para escrever no quadro essas coisas para ensinar, e ele começou a fazer graça para a turma. E aí a turma começou a rir, aí a turma olhava e ele estava lá. E aí foi aí que ele descobriu, bem essa gaiatice, foi aí que ele descobriu o teatro na vida dele. Foi aí que ele Tá falou, vendo? gente, é isso. Ele contou essa história para minha mãe nunca mais esqueceu, e aí me fez lembrar e trazer essa, como ele surgiu essa arte, né? Essa alegria de trazer, convidar o que é trágico para o cômico. Ele tinha muito isso na veia, do trágico para o cômico. Porque é isso, né? O que um garoto de 8, 9 anos poderia fazer naquela situação, a não ser tirar sarro, quando se tem isso muito Gente, latente dentro de você. fantástico isso. É, Foi daí que surgiu o teatro na já vida é dele. uma Aí, alma de palhaço, né? Lindo. pois é. Falando sobre esse tema aí, engraçado, aí você me fez lembrar, Manu, a, a minha avó, durante um bom tempo da vida dela, foi diretora de escola. E ela jamais permitiu que isso fosse feito. Olha, naquela época, minha avó é do início do século passado, né? Morreu com 96 anos. Então, ela não permitia que você fizesse isso. Botar a orelha. Você não está vendo? Isso eu vi a minha avó defendendo, né? No encontro. Gente, você pega uma criança, você coloca ela no ridículo, o que ela vai pensar dela mesmo? Porque ela é burra. Se ela não está aprendendo, a culpa é da professora. Ela foi bem decisiva na colocação. A função da professora não é chegar e dizer que a criança é burra. A função da professora é ensinar. Se a criança tem dificuldade, é a professora que tem que se ajustar. É a professora que tem instrumento, é a professora que tem. Né? Isso nós estamos falando. Eu era pequena, eu nasci em 58, eu tinha no máximo 8 anos. Né? Então, viva a minha avó. E na escola dela isso não era permitido. Né? Mas olha só, em Isso era muita compensação. coisa, né? Não, você nem fala. A pedagogia daquela época era horrorosa. Né? E, né, foi aí que seu pai descobriu que ele era. E falando questão, só terminando aí a questão do palhaço, para você ver o meu grau com relação a isso, você ainda foi fazer o curso e foi ótimo. Eu me lembro que a gente comentava muito sobre isso na época. Eu me inscrevi e no dia eu tive uma crise de risco que eu não pude ir, tive uma crise cistite que eu não pude ir. Você
tinha se inscrito no que? Nesse Eu fiz, foi feita uma imersão de palhaçaria, né? Porque quando você falou e contou pra gente, eu falei, isso é o tipo de experiência que eu preciso ter, porque eu sou muito dura, né? Eu tenho uma rigidez muito forte. Então vai ser excelente. Aí você contando, eu falei, eu vou me submeter a isso. E cada vez que eu pensava, eu dizia assim, é melhor deixar esse negócio pra lá. Aí, Só é que o Rins respondeu, né? Total, né? total. E assistir, exatamente uma das coisas de assistir é a questão da proximidade, né? Da proximidade com o outro, né? Essa questão do quanto próximo uma pessoa pode ser da outra, né? O Rins tem a ver com isso, né? É uma das Medo, interpretações, né? Das interpretações lá, até daquele livro, né? Daquele alemão lá, e acho que a Cristina Cai também fala sobre A isso, doença como né? caminho. E acho que também lá na medicina germânica também fala sobre, mais ou menos falando sobre isso, se é a questão da sua relação com o outro, né? Questão de intimidade. Pronto. Aí não pude ir. Paguei e não fui. Paguei. Eu achei um absurdo, né? Porque a pessoa tem um. Que culpa tem o professor de eu ficar doente? Nenhuma, né? Mas eu nem. A gente sabe, né? A gente entende que faz parte do processo isso também, né, Cristi? Porque você pagou para estar nesse, né, nesse espaço e de alguma forma algo veio à consciência, né? Isso é pro momento. Porque é isso, eu falei, gente, eu fiquei, meu Deus, porque, gente, sou a pessoa mais fragilizada vem para um negócio desse, ela não dá conta, ela não sei o quê. Sabe que é uma sabedoria. É justamente fragilizada que tem que passar por isso. Mas é curioso a gente querer responder pelo outro, né? A gente querer, né? Essa coisa do. Né? Mas, gente, olha só. Querer pensar como o outro vai. É muito curioso Eu isso, né? botando a minha raiva pra fora, né? Que absurdo um negócio desse. E eu fiquei a noite inteira falando sem dormir. Eu fiquei o outro a noite inteira. Eu, né? O outro era você, né, Gisele? O outro é absurdo. Como é que faz um negócio desse? Como é que promove? O outro sou eu que não estou aguentando. Perigo isso, gente. Que absurdo. Gente, muito curioso. Deixa eu só falar rapidinho em relação ao post. Aquela mensagem para o meu pai, ela é bem maior. Eu queria até ter colocado o restante. Se vocês souberem fazer, vocês me explicam, porque eu não consegui, porque faltou uma boa parte dela. Eu sei que é textão, não cabe colocar ali, mas me deu vontade e eu fiz. Mas é curioso a gente falar dessa coisa da leveza, essa coisa da importância de ver as coisas com outro prisma, porque tem muito a ver com o pai, ao meu ver. Né? Eu cresci escutando, você tem que entender. Com isso, você vai para uma esfera de crescer na estufa, de você não ter amadurecimento para entender e ter que entender para passar por aquela situação. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. E, em paralelo a isso, meu pai falava muito quando eu ia embora que sensibilidade demais era doença, para me proteger. Hoje eu sei que era para me proteger. E isso fez com que eu tivesse uma armadura, e quando eu cheguei com meus 20 e poucos anos, eu não tinha leveza nenhuma. Nenhuma. Eu só queria dar conta de pagar a conta. Com 16 anos eu já morava sozinha. Então, essa coisa de ter leveza, como assim? Tanto é que foi me cobrado por uma pessoa muito amada e próxima que falava, você tem que ter leveza. Eu falei, como assim? Quando criança eu tenho que entender e com 20 e pouco eu tenho que ter leveza, como que faz isso? Então, por que eu estou trazendo a minha experiência? Quando a gente cresce num ambiente muito rígido, onde realmente existe essa cobrança, dificilmente a gente vai ter leveza. Porque a gente foi constituído numa necessidade de dar conta, seja numa esfera de escassez, ou seja numa esfera de estar bem na foto. Quantas e quantas pessoas, não necessariamente são pessoas humildes, mas quantas crianças vivem, ainda mais agora na geração internet, onde as mães querem modelos de filhos, está pior. Tem que estar todo mundo bem na foto. Isso é uma rigidez. Isso vai massacrando essa criança, massacrando essa leveza.
a gente vai perdendo isso sem se perceber. Para vocês terem uma ideia, eu só fui dar conta da importância de trazer isso à tona agora, adulta, depois de muito buscar a necessidade de soltar. Ainda estou nesse processo e ainda vai perdurar durante muito tempo. Mas pelo menos foi o que a Gisele falou, eu já enxergo. E eu já sinto a necessidade desse ridículo na minha vida e falo mesmo quando eu quero falar. Dane-se a importância a opinião do outro. Isso está muito ligado também. A leveza com não se importar com a opinião do outro. Enquanto a gente se importa, a gente... Desculpa, Manu, eu te cortei. Termina, depois eu falo. Não, é só para concluir, quando a gente começa a soltar essa necessidade da opinião do outro, de estar dentro dessa opinião do outro, a gente automaticamente também vai esvaziando essa mochila da perfeitinha, de ser boazinha, de dar conta, de ser a salvadora da família, que isso tudo são formatos que a gente vai se engessando para poder ficar bem na fita. Né? Quando a gente automaticamente vai liberando isso, a leveza vai... Porque, assim, metaforicamente falando, é uma grande mochila, onde a gente vai entulhando. Não tem como ser leve com uma mochila pesada. E quando você vai ver, ali tem essas crenças, tem essas necessidades, tem essas demandas, tem essa infância carregada de formatos. E a gente só consegue ir liberando quando a gente vai tendo consciência disso, porque isso tudo está muito no nível inconsciente. Né? Então, na constelação, a minha primeira aula de constelação foi a primeira aula e a primeira constelação. A professora virou para mim e falou, você é arrogante, porque ela falou que meu pai era interessante. Eu falei, como assim meu pai é interessante? Meu pai abandonou a família quando eu tinha 5 anos. Só que hoje eu vejo que foi aquilo que ele podia fazer naquele momento, era o que ele dava conta e está tudo bem. Mas para ter esse olhar, você tem que adultecer. Mais do que amadurecer, adultecer. Sim. E isso, né, me faz, né, também lembrar que esse ponto esse módulo que eu tive da massagem clínica que falava sobre rir com a vida era o último. Ou seja, a gente passava por todo um processo, né, dentro da massagem de encontro com a própria identidade. E o processo de encontro com a própria identidade começa com a que eu quero dizer não. Ou seja, eu começo a me encontrar na medida em que eu vou identificando o que eu não quero. Olha que interessante, né? E aí vai passando por uma série de estágios dentro desse processo para então chegar nesse momento de rir com a vida. Realmente, né? Acredito que é isso, assim, a gente até tem esses momentos, mas de uma forma cuida, né? Enfim, a pessoa vai desenvolver a sua maneira, né? Eu tô aqui, por exemplo, eu me lembrei aqui agora, está num momento, sei lá, aí, mas a avó, Sofia, ela não... Tá picotando, Giza. Tá dando para me ouvir agora? Agora sim. que tá picotando. Que tá bom, tá picotando ainda? Agora Sofia, melhorou. passa. Enfim, a minha avó ela não enxergava e ela adorava nadar. Quer dizer, nadar não, ela adorava a água, porque ela não sabia nadar. E a gente ia pra praia e ela se jogava, entendeu? Quem estava por perto que se virasse para cuidar dela, porque ela ia parar lá do outro lado, rindo, né? Então é uma referência que eu tenho, assim, de ir com a vida, é a minha avó. Mas eu sei que ela, por trás desse, né, assim, tinha esse rir com a vida, mas também tinha muito silêncio, e nesse silêncio hoje eu vejo também que tinha muita dor guardada, né, que ela não compartilhava. Então, acho que a gente vai aprendendo nesse processo de adultecer, como diz a Manu, a gente vai aprendendo também a trazer
essas referências para a nossa vida, né, de achar graça, de rir com a vida, de uma forma mais consciente, com esses pesos e o que eu posso liberar, né, o que eu não preciso mais repetir, né, eu posso ficar com essa leveza e também eu posso ficar com a graça. Então, acho que faz parte do processo, que eu acho que é contínuo, né, eu acho que, não sei, pelo menos para mim, ainda é um processo, assim. Me lembrar, Com por isso certeza. Tudo é um processo. se lembrar de rir com a vida, se lembrar de achar graça com a vida. Hoje, mais do que nunca, isso é um processo. Agora, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Quando eu falo sobre papéis sociais, tá? Não estou falando sobre o sexo da pessoa, tá? O nutrir, o alimentar, o proteger, faz parte de papel social materno. Tanto é que tem a questão de você ser mãe, né? Que é você ter gerado aquela própria vida, no caso nós, né? Aqui. E tem o fato de uma outra pessoa, independente do sexo que for, fazer essas funções, fazer esses papéis. Tá? Ele não deixa de ser um papel materno porque foi feito por um homem ou por uma mulher, biologicamente falando. Tá? Então, no sentido que eu entendo uma função, né, ou um papel social, ele independe de quem está fazendo. Mas ele é materno no sentido de, se eu pego para proteger, ou se eu pego para incentivar, eu estou fazendo papéis diferentes dentro de mim. Tá? Essa é a minha forma foi assim que eu aprendi, né? Então, essa é a minha forma de colocar. Então, por exemplo, quando está falando do homem, né, não é que quando ele estava lá explicando como ele faz a bolsa, né, como ele prepara, né, não sei nem porque eu já cheguei, a história ele já estava lá comentando, eu só escutei, né? E a moça estava assim super admirada, aí ela virou, até depois ela falou para mim, nossa, olha um homem fazendo tudo isso, eu digo, tem que ser responsável, ele botou uma vida na coisa, né? Não sei se a mãe tinha morrido, tal, não sei se ele era pai solteiro, né? Então, nesse sentido de ver, né, as coisas, a função ou o papel social, eu até gosto mais da palavra papel social, porque foi assim que eu aprendi, né? Ele sim, se você está pegando, trazendo, acolhendo, sabe, trazendo para dentro de si, você está fazendo um papel materno, independente do sexo. E graças a Deus isso é possível, né? Porque senão, como é que seria? Né? Como é que um homem poderia fazer isso? Ou como é que uma mulher incentiva o próprio filho dela a ir para a luta? E isso é uma função paterna, que não tem nada a ver com sexo biológico, nem com figuras nós somos. Né? Então, é nesse sentido de função. Né? Então, para mim, função ou papel social, ele independe do que é. Então, se o homem está fazendo isso, ele está desenvolvendo um papel materno social. Essa é a minha forma de entender. Da mesma forma que a mulher que está lá incentivando o filho aí em frente, para com isso, deixa de estar chorando por besteira, levanta daí, vai-se embora. Né? Que a gente vê um monte de histórias, né, de homens. Quando a gente pega as histórias de homens que foram criados só por mulheres e que têm uma vida de luta, mas que consegue ir, a gente olha que a função ou o papel social paterno estava presente na mãe o tempo inteiro. De, não, você vai fazer desse jeito, é assim que eu quero, é dessa forma, é assim, está sempre incentivando para ele romper barreiras, de ir para frente, né? Então, era nesse sentido aí que eu estava falando, né? Não que ele não seja o pai, ele vai continuar sendo o pai da criança, né? Mas naquele momento, né, ele está ensinando, inclusive, para a própria criança, as duas funções, tanto uma quanto a outra, né, que a gente faz na vida. Tá? E essa questão que você estava colocando, Manu, eu acho super importante, a gente deixa de fazer as coisas quando a gente começa a validar
o que a gente faz. E isso é uma grande dificuldade que a maioria de nós tem, ou pelo menos eu tenho, né, até hoje, né, porque eu não aprendi isso. Isso é uma coisa que a gente ensina aos nossos filhos. Isso é uma coisa que somos nós, os adultos, que temos que passar para a criança. Que ela não precisa de um terceiro para estar validando. Né? A gente, quando você chegou lá na palhaçaria e conseguiu fazer isso tudo, tá? E descobriu, você desenvolveu dentro de você, você descobriu que você era capaz, que você é capaz de suportar o ridículo, que você é capaz de suportar o absurdo, que você é capaz de suportar ficar pelado na frente das outras pessoas. Pelado que eu estou falando não é no sentido físico, que às vezes tirar a roupa é muito mais fácil que qualquer outra coisa. Né? Então, quando a gente aprende isso, e eu até acho que isso é uma coisa que a gente vai passando a vida, que eu acho que isso a gente vai desenvolvendo a vida inteira, também, sabe, Gisele? Que eu dou conta. Sabe aquela coisa acho que é da PNL, eu sou adulto, eu dou conta, sabe? Eu posso, porque eu tenho uma parte minha que é capaz de fazer isso. Quando a gente descobre isso, fica mais fácil da gente quebrar essas rigidez. Que é necessária, a parte rígida, tudo é necessário, né? Na natureza nada existe que não seja necessário. Né? Então, era só para complementar aí. E eu trago também uma sugestão do que nos traz essa leveza, né? Porque todos nós temos. Eu, por exemplo, dançar me faz remeter a uma leveza muito grande, mas hoje em dia eu vejo a necessidade de dançar sem muito passinho, sem muito formato, essa coisa do livre mesmo. E a dificuldade de cantar. Eu me engasgo. Aí eu falei, cara, eu preciso soltar essa voz. É curioso isso, porque a gente vê na arte essa possibilidade de trazer, né, a leveza, de trazer a nossa essência. E tem várias formas de trazer isso, porque a leveza tem a ver com a nossa essência. Eu acho que buscar isso vai quebrando esses ranços, né? Vai soltando esses ranços, essas cascas, né? Para que a gente viva uma vida mais suave, mais leve, como a Giza trouxe para nós. Porque a Giza é a figura da leveza, né? Vamos combinar que lá naquela pintura que a minha mãe fez é a própria criatura. Você para de fazer essa cara assim. Ela é uma referência de leveza. Talvez ela possa, às vezes, entrar num formato, né? Formato quadradinho, mas ela é uma figura de leveza. Então, e curioso que você dançava muito, né, Giza? Eu acho que quanto mais a gente se desenvolve nessa arte que nos transborda, faz a gente trazer à tona essa nossa essência de leveza, porque a nossa essência é leveza. Sim. A gente é natural, a gente é natureza, né? Sim. Ainda danço. Certeza. Realmente, ela estava dançando aí acho que no. Tava um grupo aí na rua fazendo alguma coisa, você estava lá dançando. Aliás, eu acho dança uma das coisas mais sensacionais que tem. Eu, quando era pequena, não fazia balé, né? Eu fiz balé durante um bom tempo, né? E depois me enjoei daquilo, aí minha mãe terminou me tirando. Mas, Manu, sem dúvida nenhuma, dança é primordial para isso. É que a gente está num momento muito chato, né? De que tudo tem uma formulazinha, né? Todas as danças, agora você vai para um lugar que tem dança, tá todo mundo rodando. Eu falei, gente, tem outra coisa que não seja ficar rodando, sabe? Aí roda. Você quer? Roda. Ou então, sabe, é tudo tão padronizado. Né? Um padrão, sabe? Que você vai entrando ali naquela forminha, e a gente está exatamente combatendo isso. Querendo sair. Né? Eu fiz. Eu fiz ao todo 6 anos de biodança, né? E eu fui buscar biodança exatamente por conta disso, né? A primeira vez que eu fui, né, em 85, 86, acho que é mais ou menos nesse período, né? Foi o período que eu entrei na 1 a 1 e foi isso aí mesmo. Volta de 86, no máximo 87. Eu fiz 4 anos naquela época.
E foi exatamente para poder, sabe, deixar a coisa um pouco mais redonda, né? Não ser tão linear, né? Transformar os ângulos em algumas curvas, né? Porque ângulo fere e as curvas se adaptam, né? E para quem não, para quem quer uma boa atividade, a biodança é excelente para isso. Porque a biodança ela não tem padrão, né? Ela tem temas que você vai desenvolver, né? Então, você vai trabalhando dentro de você algumas linhas da personalidade e vai desfazendo alguns nós, né? E você é totalmente livre, sabe, Manu? Então, você entra e como você não tem uma professora para te dizer que você vai botar o pé aqui, vai botar lá, a mão aqui, a mão lá, você vai fazer sua expressão. E qualquer expressão sua é boa. A função do facilitador é, às vezes, dizer para você o que você está colocando para você ponderar, né? Ou dizer assim, ó, faz um pouco mais acentuado isso, para que você sinta melhor essa experiência. Ou coloca, faz isso em dupla para você sentir qual é a reação do outro. Isso o facilitador faz, né? Ele te dá esse retorno, né? Do que é, né? Da tua própria expressão. Mas ele não está te dizendo para você fazer assim um assado. Se é no chão, se é em pé, se é, sabe, se é pulando, se é... Não tem. Então, você tem, claro que tem todas as orientações, senão você não precisava de um facilitador, né? Mas é excelente para isso, porque dança é maravilhoso, maravilhoso, né? E é isso. Estamos chegando no final do nosso É, encontro. Agora foi rápido, papo rápido aqui. né? Como é que como é que vocês sentem aí de fechar esse encontro de hoje? Eu vou terminar com a palavra que eu falei por último, né, que é a validação, que é aquilo de você aprender ou desenvolver ou amadurecer, seja lá qual seja o nível que cada um esteja, a capacidade de olhar para si e dizer, sabe, e colocar um valor, uma validação, independente do que acontece. Claro que tem horas que a gente precisa, e nós somos seres gregários e não somos perfeitos, a gente precisa do outro. Mas eu terminaria com isso, sabe? Validação. Eu terminaria com um convite de chamar a Leveza para dançar. Ai, Lindo, que Eu lindo. acho que eu vou trazer isso para ser. você podia fazer igual a Gisele, né? Fazer aí, pôs do movimento, porque afinal de contas você tem. Eu já não tenho, e agora então que eu estou com o joelho com problema, nem posso me, me atrever a fazer alguns movimentos, né? Mas pode Então, mas Manu, pode hã? não fazer É, Eu, outro. tenho, eu só posso fazer sentado. vai no embalo do som, Ó, vai se soltando, não é não? corpo Os aí. ombrinhos, a cabecinha. Aí, vambora. Ai, ai. Muito É, bom. Você, Gisele. eu finalizo com carinho no coração, porque é muito curioso, né? A gente está aqui falando de rir, de se deixar ser visto, né? De se deixar. E não é fácil, né? Eu digo isso porque eu sinto aqui no meu coração, né? Não, não. Que não é fácil, que a gente se expor, não no sentido de se expor é, gratuitamente, óbvio que não, né? Mas a gente se permitir ser visto é diferente de se expor, né? Se permitir Sim, ser visto requer essas ferramentas mesmo para que a gente possa se sustentar, né? Então, acho que esse carinho no coração que eu deixo aqui é isso, tá tudo bem, né? Tá tudo bem eu me deixar ser vista, tá tudo bem eu deixar o meu ridículo aparecer, o ridículo em mim aparecer e ser visto, porque isso mostra o quanto humano, o ser humano que eu sou, né? E cada um de nós. Então, isso me conecta com cada um de nós. Então,
é esse carinho no coração que fica aqui. Então, Muito bom. tá? Até para a semana, se Deus Obrigada. quiser. O novo tela. Um Ótima beijo, semana para Gisele. todos. Boa semana, bom trabalho, bom resto de dia aí para você. A gente está iniciando, né? Então, até semana que vem, se Deus quiser. Até. Obrigada a todos que fizeram parte aqui com a gente. Isso.